expandido como da linha de relacionamento. Além disso, a Marcela ela é uma empresa que está em 24 países, com 27 plantas de fabricação. É líder mundial na produção de isolamento térmico de relacionamento. E ela trabalha também em outras áreas, como por exemplo, você já pode ver que esse material aqui, das estações aeronáuticas, laboratórios lá no espaço, esse isolamento térmico aqui é um material da NASA. Tá? Então a gente tem outras áreas que a gente trabalha para esportes, gramados artificiais com aquele amortecedor embaixo, né? O Neymar recarrega muito, o gramado não tem amortecimento, estragou o joelho dele. Então a gente produz um produto que é justamente para isso. Tá? E tem outros setores também. Mas aqui nós viemos hoje para falar sobre isolamento térmico. Ok? E justamente dessa linha que vocês atuam. E quando eu falar aqui de isolante térmico, por favor, é claro que vai estar escrito a minha marca aqui, mas eu estou falando de teorias de isolação térmica que vocês têm que usar para qualquer tipo de isolante térmico. Tá? Isso que é bacana. Vocês vão conhecer um pouco da teoria de como funciona o isolamento térmico, por que ele existe, para que ele existe. Eles imaginam que é só uma escovinha que a gente vai colocar na frente da música. Então, por que aquilo está funcionando? Vamos entender um pouco hoje? E o que vocês podem fazer para melhorar o que vocês estavam e para não cometer erros que são muito comuns. Isso não é de vocês aqui em Belém. É no mundo todo que fazem as mesmas coisas que se fazem aqui no Brasil, em Belém, em qualquer lugar do Brasil. Tá? Então, a gente passa a disseminar essas ideias para que vocês passem a fazer uma instalação melhor do seu cliente. Ok? Aqui que eu já falei um pouco sobre a Marcela, aqui a planta mundial, nós estamos em todos esses países, tá? Nós temos 3 sedes, uma na Alemanha, uma nos Estados Unidos, uma em Singapura, e uma cuida da Europa, outra das Américas e a outra cuida da Ásia. Tá? Centraliza as informações da Ásia. E nós aqui em Florianópolis estamos ligados a todas elas numa rede para a gente discutir soluções, agora eu estou exatamente um projeto mundial sendo lançado essa semana, para a gente botar em prática no mundo todo, uma ideia nossa que tivemos aqui. Isso vai ser muito bacana para vocês também, para que não ter segredo. Tá? Muito bem. Quando a gente fala em instalação de fria, principalmente instalação fria, que é o 99,9% das vezes que você vai instalar, né? A gente sempre para não cortar em cima, tá? Quando não tem ou quando não instala direito. Porque uma corrente sempre vai ter a força do elo mais fraco. Se você falhar em algum desses pontos, seja no projeto, seja na fabricação do isolamento, seja na fabricação, você vai jogar fora toda essa tecnologia, tudo isso que já está funcionando. Legal? Vamos ver um pouco disso. Conceito de termodinâmica, eu não quero que vocês virem aqui engenheiros de termodinâmica, tá? Apesar de você ter algum que seja. Tem algum engenheiro projetista aqui? Não, vamos lá. Temos? Não. Muito bem. Quando você tem 2 corpos, um quente e um frio, você vai ter um fluxo de calor, um fluxo de energia térmica do corpo quente e do frio, porque o quente tem mais energia térmica, o frio tem menos energia térmica, o calor vai passar de um para o outro e vai tentar equilibrar, chegar no equilíbrio térmico das duas temperaturas iguais. É o cafezinho na xícara, esquenta a xícara, e a xícara está fria, e ele passa o calor da xícara e vamos tentar chegar no equilíbrio do fluxo. Legal? É a mesma coisa. O que nós vamos fazer? Vamos colocar um isolante térmico aqui no caminho. E esse isolante térmico vai servir como um freio. Ele não vai impedir a passagem do calor. Ele vai tornar essa passagem do calor um pouco mais difícil. Tá? E com isso você vai aproveitando melhor a energia que você tem lá, o frio lá dentro, ou o calor do lado, você vai aproveitando o que você quer aproveitar. Não existe um isolamento térmico absoluto. Tá? Todos eles freiam o calor. Eles
Eles têm uma propriedade que vai ver daqui a pouco, chama condutividade térmica. Quanto mais baixa a condutividade térmica, mais devagar vai passar o calor por ele. Entendido até aqui? Está fácil, né? Aqui tem os valores de condutividade térmica do ar. 0,024 watts por metro por Kelvin a 0 graus. Sempre que você fala uma condutividade térmica, você vai falar qual é a temperatura que você mediu. Se vai aumentando a temperatura, vai subindo a condutividade térmica. Tá? No Brasil, a gente normalmente pede para falar nas normas que a gente participou na convenção das normas, a gente pede para falar cerca de 24 graus, que é 75 Fahrenheit, para padronizar nas normas mundiais, cerca de 24 graus. Mas aqui nós estamos tomando a zero, tá? Ok? O ar seria o isolamento térmico mais baixo que tem, mas menor condutividade térmica, desde que esteja parado. Existem 3 formas de você conduzir calor. Imagina um ferro de passar roupa, para você não é fácil de ter. Né? Quando você pega um ferro de passar roupa, você põe a mão perto do ferro, você sente o calor dele. Esse calor está sendo irradiado. É um calor que não depende do meio. É o calor que o sol esquenta a terra. E o que você não vai pôr a mão no fogo para se esquentar, é a luz do fogo irradiada que se te aquece. Certo? Então, essa é a primeira forma que eu comento de irradiação. A outra forma, se puser o ferro para cima, você vai sentir um vento quente passando pela tua mão. É o ar que em cima daquela chapa quente aquece, fica mais leve e flutua no ar. Tá? Balões com como é que eles sobem? Eles sobem porque você aceita a chama aqui dentro, eles esquentam o ar dentro do balão, o ar ali dentro fica menos denso, expande, e aí ele começa a flutuar, boiar no ar mais frio. Certo? Por isso que ele sobe. Ok? E o outro, esse é convecção, esse calor é convecção. E o outro é condução. Se encosta a mão no ferro, você vai encostar, vai sentir que é a condução do calor. Entendido? 3 formas então. O ar, ele vai ser um bom isolamento térmico desde que ele esteja parado. Quem nunca descongelou um refrigerador, congelador da geladeira, com o ventilador ligado para a geladeira? Vocês já usaram isso? Por que o ventilador sai rápido, aquele bloco de gelo cai rápido? Porque ele troca calor, o ar lâmpido, a convecção é muito eficiente para pegar calor. Tá? Ok? Até as 13h05. Quando nós falamos dos nossos produtos, e hoje vocês vão parar de chamar isso como produtos, por que vocês não vão chamar mais como produto? Você vai ver que depois tem cheio de células. Dentro de cada célula dessa tem uma gota de ar, tanto da nossa médica como do polietileno. Tem uma gotinha de ar. E com isso, a gente faz, na sua população, uma quantidade de ar parada em volta da sua população. E é isso que está funcionando. Eu não conseguiria fazer um vácuo. O vácuo seria bom. Qual standard? Por que funciona? Tem vácuo. Mas antigos não sabem lembrar que as garrafas térmicas antigamente eram um vácuo. E aí, funciona muito melhor. Como qual standard funciona? Tem vácuo. Tá? Não tem nem o ar. Certo? A ideia do isolamento térmico de verdade aqui é o ar parado. Quem quer o isolamento térmico de verdade aqui? Ok. O poliuretano, se vocês forem ver, ele tem um valor até mais baixo, 0,23. Mas o poliuretano é o seguinte: ele é expandido, mandado para o laboratório para medir, e eles falam assim: se você for medir até as 10 horas, é esse material que você vai medir. Se você passar das 10 horas, eu vou mandar outro para você medir a condutividade. Ele ainda tem um gás ali dentro, e aquele gás que formou as pontas que ele expandiu, aquele gás é melhor na condutividade térmica do ar. Então, absolutamente no laboratório, eu tenho um valor até mais baixo, tá? Mas passaram-se algumas horas e ele já pula de trabalho, tá? Isso é o nosso médico, é 0,033, que vocês chamam de preta, né? O EPS pelo isopor também, o polietileno expandido 0,036, esse cara aqui é o polietileno expandido, tá?
A lã de rocha, 0,042, pulei a lã de vidro, 0,033. Aí vem aqui, água, 0,50, é bastante perto desse daqui. A hora que você encharcou o isolamento térmico, acabou. Não tem mais. Tá? O gelo, pior ainda, né? Aquela máquina que volta de gelo, volta ainda, pior ainda. Né? E a prata tem um valor absolutamente importante. Tem aí? Olha. Já que é o ar, o verdadeiro isolante térmico, é muito importante a gente saber qual é a quantidade de ar que tem na nossa espuma. Como que a gente compra colchão? Compra pela densidade dele, é a quantidade de poliuretano que tem naquela espuma em relação ao ar. Quanto mais baixa a densidade, tem mais ar e menos poliuretano. As espumas, todas elas são medidas pela densidade. E eu tenho valores ideais para elas comerem de 40 a 50 quilos por metro cúbico e no partilheiro de 27 a 30 quilos por metro cúbico. Por quê? Porque nessa condição eu tenho uma quantidade de ar ideal. Certo? Aí um concorrente esperto, ele vai dizer assim, cara, eu me lembro lá na célula e disse que o que tem é o ar que faz o isolamento. Né? Por que ele pensa isso? E se a gente aumentar a densidade, a gente tem muito mais embalagem que ar. Aí é óbvio que vai subir a produtividade térmica, concorda? Estamos tirando o isolamento térmico, estamos na embalagem, mais produtividade. Fica mais pesado, mais caro e não funciona. Mas o cara aqui ele vai dizer assim, muito mais rápido. Vamos baixar a densidade. E olha o que acontece. A produtividade está indo para o espaço. O que acontece é que a gente começa a ter células muito grandes e dentro dessas células começa a acontecer uma coisa que você já sabe o que é, que chama convecção. O ar começa a girar dentro da célula porque ele é muito grande. E quando ele começa a girar, ele troca calor. Então, pega uma realmente joga para cima, parece que não vai nem para mim. Tá? Esse cara está te enganando duas vezes. Ele está vendendo 10% da barata que é na célula, mas ele está cobrando 50% a menos na matéria dele. Eu queria vender a metade disso. Mas até que tudo bem, uma questão do mercado. O fato é que não vai funcionar. Eu gostaria que todos tivessem uma ideia de, vamos preservar a energia, não é a energia da conta do nosso cliente, que mais sente no bolso. Né? Esse cara é um coitado. Né? Esse cara que fala, não, estou gastando 700 conto de energia por mês, mas não tem ar-condicionado. Um dia está gastando 150, 200, se fosse um vídeo lá no ponto. Entendi? Mas vamos preservar a energia do mundo, né? Nós temos que mudar um pouco disso. Tá bom, ok? Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se vocês já viram, mas isso não explica bem, né? Existe uma coisa que chama condensação da água. Vocês já ouviram falar disso? Claro que já, né? Vocês aqui estão ensinando isso 24 horas por dia, né? Qualquer instalação por dia. Essa condensação, se eu vou ver, não é uma garrafa de cerveja na mesa, né? Essa é boa. Mas uma tubulação, creio que isso vira, estraga como gesso, um monte de coisa. Então, o que nós temos que fazer? Eu tenho aqui um fluido passando aqui, tá? Aqui fora, no ambiente, eu tenho uma temperatura alta e tenho uma quantidade de vapor no ar. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um isolamento térmico. Perfeito? Por quê? O que vai acontecer aqui? A temperatura aqui é igual ao fluido, mas eu vou saindo, ela vai aumentando essa temperatura, não importa, porque é o isolamento térmico, até que eu chego na face externa com uma temperatura acima do ponto intervalo, que é a temperatura que o vapor de água vira líquido. É exatamente o ponto intervalo. Quando a umidade fica 100% de água condensa. Por que isso acontece? Vou pegar um pedaço de ar aqui para vocês. Estão vendo aí? Esse pedaço de ar aqui, ele tem uma quantidade de vapor de água que ele consegue segurar com o vapor dentro dele. E ele está numa temperatura boa, 20 e poucos graus, 25 graus, tá?
diminuindo a densidade, depois que ele esquentava o ar e o balão subia, aqui é o contrário, a gente esfria o ar, ele vai ficando mais denso, e vai espremendo aquele vapor dele. Até que chega uma hora que atinge 100% e esse vapor vira água. É o céu todo azul, de repente aparece uma nuvenzinha, aí vem uma frente fria de outro lugar, esfria aquele ar, começa a aparecer mais nuvem, as nuvens vão ficando escuras, e de repente depois aí no intervalo a nuvem ou a outra se destruindo. Então, depois a hora que o nuvem não consegue, o ar não consegue mais segurar esse vapor e chove. Ok? Entendido? É isso que acontece aqui em volta da nossa população. Então, toda vez que vocês pensarem no isolamento térmico, a gente vai dimensionar ele com uma determinada espessura para que a temperatura que começa baixa aqui chegue aqui tão alta que não vai mais acontecer o conservado. Para vocês é crítico, por quê? Porque vocês têm uma temperatura de ar quente e uma umidade de ar alta. São os três piores casos do Brasil, são Manaus, Belém e Porto Alegre. Você tem maiores temperaturas e maior vapor, maior quantidade de umidade relativa do ar. Tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com o isolamento térmico. Vocês já tiveram com certeza algum problema de condensação na população. O que faltou? Não é o isolamento que é ruim, pode ser, mas não é o isolamento que é coitado para pagar por isso. O que faltou é a espessura do isolamento. E nós já aprendemos uma coisa bem bacana hoje. Quem é o verdadeiro isolamento térmico? E o segundo ensinamento que eu vou aprender hoje, a espessura é lei. Não pode diminuir a espessura do isolamento térmico. Certo? Normalmente, 99% das vezes, faltou a espessura do isso que está começando. Eu tenho que aumentar a espessura para que a temperatura fique bem mais alta. Certo? Quanto maior a espessura, mais quente vai ficar a face. Entendido? Ok. Aqui tem um exemplo prático, é hipotético, mas é um exemplo do que acontece no prático. Tá? Você calcula um isolamento térmico para uma população, tá? Que vamos dar 5 graus de temperatura ambiente 30 graus, umidade relativa 80%, que é baixo para vocês, isso aqui é 90% de fumaça. E para isolar o isolamento da armação, a armaflex aérea. Foi calculado e nós chegamos a uma espessura mínima de isolamento de 20 milímetros. Tá? No carro, eu tenho 13, 19, 25. Então, eu vou usar o 25. Eu vou usar menos, porque eu sei como vai funcionar. Se é a espessura maior. Ok? Até aqui, funcionou. Aí, o pessoal diz assim: olha, eu vou usar um alumínio em volta. Eu vou usar uma fita aluminizada. Quem de vocês usa aquela fita aluminizada em volta? Ninguém? Eu estou fazendo uma parte bem interessante. Porque quando você coloca uma parte dentro de volta dos seus isolamentos, você precisa aumentar a espessura para poder usar o alumínio aluminizado. Por que isso acontece na prática? Vamos imaginar que essa sala aqui está em muito perto de uma, certo? Significa que todos os objetos estão aqui a 21 graus. Fechado? Está tudo em pé. Nós vamos entrar nessa sala aqui e vamos botar uma cadeira dessa de tecido e vamos botar numa mesa de vidro para nós. Qual que é mais gelado? Não, está 21 graus. Mas o vidro, ele tem um coeficiente de dissipação superficial diferente do material preto rugoso, ele é rígido, grande. Então ele rebaixa, ele dá a impressão de troca calor muito mais rápido. E ele dá a impressão que ele acaba rebaixando essa temperatura de face. Tá? Então, posso usar um alumínio de volta para o isolamento? Sim, só que na hora de calcular, nós vamos ter que levar em conta que ele no cálculo. Tá?
que a emissividade dele é 0,13 contra a emissividade de 0,93 da borracha. Tá? E aí o que dá? A espessura mínima não é mais isso, é 41,6. Aí a velha que vai, consegue verificar assim, porque ela diz: eu tinha um isolamento lá, funcionando legal, botei uma fita 9mm em volta, e ele começou a compensar. Exatamente para isso. Eu tenho que aumentar a espessura do isolamento para compensar o que o alumínio rebaixa na temperatura. Senão ele chega no conservado de novo. Entendido? Porque se eu colocar o alumínio aqui embaixo, o que vai acontecer? Eu falei, vai compensar. Entendemos? Muito cuidado com as fitas metalizadas, muito cuidado com as fitas brancas. Vocês usam que tinha branco de volta? Branco, claro, brilhante, tá? Vai mudar a emissividade do material. Teoricamente, quando você usa uma fita branca, você teria que estar usando um isolamento mais espesso. Bom? Aí, o que acontece com a condensação? Aí eu estou, por exemplo, você tem uma biblioteca, tudo molhado aí. Você tem problema de condensação. Tá? É o ar-condicionado, não pegou, sem falar em ovo, e aí o que acaba? O isolamento não é caro. Agora, eu disse que você não leva a colocar um tipo de isolamento. Vale a pena? O que é caro? Você tem que colocar um jeito, colocar as elétricas, e os vidros nesse caso. Ok? Muito bem. Já que nós estamos falando que tem umidade, pode ter umidade, e a gente não vai dizer que o isolamento vai estar 100% da umidade. Por quê? Porque depende do clima. Quanto mais quente, mais úmido, pior é. Se a gente calcula uma situação bem crítica, se a gente fala de clima, a única coisa que a gente tocar aqui, a única coisa que eu sei é que o clima um dia vai ser pior do que aquilo que eu estava prevendo. O clima é imprevisível, vai acontecer. Então, o isolamento térmico tem que ter uma performance aí durante o ano de 90%, 95%. E os outros dias, os outros 5%. Ele pode começar um pouquinho, mas já serve, é pouca coisa. Tá? Mas não existe um isolamento que vai zerar a condensação. Tá bom? Já que a gente tem essa umidade, a gente tem esse vapor de água no ar, sempre que a gente tem um ambiente quente e um ambiente frio, como está ali, você tem uma pressão de vapor no lado quente muito maior, tá? E uma pressão de vapor muito menor no lado frio. A tendência é o vapor de água migrar de um lado para o outro para equilibrar os dois lados e ficarem na mesma pressão. Certo? E aí vai ter equilíbrio térmico também. Então, o que nós temos ali no meio? O isolamento térmico. O isolamento térmico tem que frear esse vapor de água, não deixar ele passar. Por quê? Porque se o isolamento térmico deixar passar o vapor, aqui a temperatura está fria, aqui desse lado a temperatura está quente. Vamos entrando. A temperatura vai baixando, de repente você vai encontrar a temperatura do ponto formável. Nós deixamos ela ficar aqui dentro, né? Calculamos o isolamento para ficar mais quente do que o ponto formável. Ali dentro, em algum ponto, vai ter um ponto formável. Certo? E aí, o que acontece com o vapor de água que não encontra esse ponto formável? Condensa, encharca. Encharca o seu isolamento. E agora você não tem mais água. O que você tem dentro da célula? É isolante? Ok? Esse é o aspecto importante. Não existe isolamento frio. Escute bem isso que eu estou te falando. Isolamento quente é diferente. Isolamento frio sempre tem que ter dois componentes. Primeiro, o isolamento térmico propriamente dito. Tá? Claro. E o segundo é a barreira de vapor. Já ouviu falar nesse termo? Barreira de vapor? Por que tem que ter a barreira de vapor? Eu não posso deixar entrar vapor dentro do meu isolamento. Vocês acham que aqueles grupos que você vê em aeroportos, shoppings, aqueles grupos isolados no ano físico que ficaram ensacados com alumínio, por que você acha que aquele tipo está ali?
para não deixar cair o óleo que você está no garagem, não, está no carro. Tá? Entendido? Muito bem. E como é que a gente descobre se o material é resistente ou não ao vapor? Você tem uma câmera que sai, o vapor lá em cima, um material absorvente aqui embaixo, eles têm o peso desse material, e depois de uns dias eles medem o peso desse material. Se esse material aumentou de peso, é porque passou o vapor lá de cima para baixo, e passou pelo nosso material. E aí a gente sabe, em unidade, grama, no centímetro, por metro quadrado, por dia, por pressão, por temperatura, a gente sabe qual é a permeabilidade do nosso material. Temos a constante do ar, que é 224, e dividindo pela permeabilidade que a gente calculou aqui, ele vai achar um cara chamado μ. μ que é o coeficiente de resistência de fusão do vapor de água. É a dificuldade que dá o vapor de água não passar por ele. Todo material é permeável. Alumínio é permeável. Vai demorar 1 milhão de anos para atravessar ele, mas ele é permeável. Tá? E isso não é água passando, é moléculas de água, tá? Né? Passando entre as moléculas do material. Entendido? Aqui tem os valores de μ, que são a permeabilidade do material dividido pela permeabilidade do ar. A do ar é ar por ar, vai dar 1 aquele. É adimensional, porque aquela unidade dividido por aquela unidade desaparece a unidade. Entendido? Então, o número adimensional. Falando de vida, 2. A dificuldade que o ar de vapor de água tem que passar pela vida é quase nada. Entendido? Dá para perceber? Não fica, né? O vapor vai passar como se quase não tivesse nada. Falando de rocha, a mesma coisa. A espuma de poliuretano 32, por quê? Porque a espuma de poliuretano ela não é de células fechadas, ela é de células semiabertas. Então, por isso que ela tem essa baixa resistência. O poliestireno, o isodor, é rigoroso até no ponto, né? Mais ou menos 50. A espuma de polietileno, agora vou chegar aqui. A espuma de polietileno, esse cara que vocês gostam de chamar de esponjoso, tá? E é por isso que ele não pode ser chamado de esponjoso. A última coisa que ele pode fazer é encharcar uma esponjoso, né? Então, o esponjoso é um termo meio chulo para ele, tá? Ele não devia ser chamado assim. Pode chamar, o valor dele é 3.000. Com esse filme em volta que tem para proteção dele, esse filme ele vai para 6.500. Tá? A espumulação médica eu tenho até de 10.000. Na verdade, esses são valores mínimos. Tá? Os ensaios eu achei a 15, 16, 20.000. Mas a gente divulga 10, uma marca de segurança que já trata esse produto bastante eficiente. Tá bom? E o metal tem um infinito, mas não é infinito, tem entendido isso? Não posso deixar de olhar. Certo? A barreira de vapor é muito importante. O ar é o verdadeiro nível de terra, o ar parado. O que mais? A espessura tem que ser respeitada. E terceiro, a barreira de vapor é fundamental para o isolamento térmico. Aqueles que têm um vapor abaixo de 1.300, eles têm que ter uma barreira de vapor adicional. E é por isso que nós admitimos que você coloca um mínimo, tá? Poliuretano você tem que colocar um mínimo, né? É aí os que eles fazem, tá? Por que ele tem 2 alumínios de volta? Justamente para fazer a barreira de vapor. Entendido? Claro que vai falar de tudo, mas é justamente para impedir a entrada de vapor de água. Quem já viu a instalação principalmente em laticínios, coisas que eles usam aquelas linhas de amônia, e eles botam uma capa de alumínio e injetam o poliuretano para expandir dentro dessa capa de alumínio. Eles não fecham aquele fluido quando eles injetaram. E por ali o vapor entra por menos de um ano pelo isolamento do estado. Tá? É muito importante fechar a barreira do vapor, é muito importante. Você joga fora o seu isolamento. E aí está o exemplo do
desce ali dentro, né? Isso aqui é uma barreira de vapor, olha lá, o furo para onde injetou o fogo britânico, né? Isso aqui é o criosol, alguém conhece o criosol? Antigamente fazia isso na década de 60, usava nos anos 70. E os problemas que decorrem disso, né? Oxidação e flutuação sobre o isolamento. Tá? Dos nossos produtos, nós temos o Polipex, que é o cinza, ele não tem registro nenhum. O pessoal usa produtos de dreno, tá? Ou função civil para água quente. Ele tem um NIT de 3000. As instalações externas a gente tem o Plus e o Inverter. Tá? Ele tem uma NIT de 6.500. O Inverter, por exemplo, é um polietileno que derrete a 102 graus e fica líquido. 102 graus, o polietileno vira líquido. Bom, ele é um irmão da parafina, ele é igual ao parafina, pode substituir. E esse material, ele não poderia ser usado com ambiente que vai até 110, por exemplo. Os líquidos de reverso, ele vai usar na temperatura até 110 graus. Ele derreteria. Então, no inverno derrete, no verão não tem mais isolamento. Não vai funcionar. Aí nós descobrimos uma forma de fazer o polietileno, e nós descobrimos, eu e minha equipe, que nós descobrimos uma forma de fazer o polietileno derreter a 134 graus. Vocês terem uma ideia, isso rendeu até uma premiação mundial para nós, porque ninguém tinha feito isso aqui. Tá? Então, é uma invenção da Marcel e todos os méritos para mim. Tá? Isso aqui é uma coisa bacana, né? Isso eu vou ter aqui descoberto. Não ganho nada, não ganho um centavo, mas é bacana dizer isso. E aí nós temos as linhas de elastomérica, nós temos duas, a C1 Flex, que é essa aqui, que ela tem uma temperatura de trabalho de 50 mais 105, o mínimo dela é 7.000 e aplicado também isso. Querem saber uma coisa bacana? Vocês aqui em Belém não deveriam usar esse produto, porque eles só têm 10 milímetros de calor. Aqui, no mínimo, deveriam usar 19 milímetros de espumosa médica, ou 13 milímetros. No mínimo 13 milímetros de espumosa médica. Tá? Eu tenho certeza que vocês já passaram por muitos problemas de condensação usando esse produto aqui em Belém. Por quê? Porque aqui a situação é muito crítica de problema legal. Certo? Quem de vocês usa o elastomérico na instalação de estudo? Quem de vocês usa o polietileno? Entendeu isso? Como é que eu não quero aprender esse cara? Se vocês querem fazer uma instalação, nota 10, usem a sua elastomérica de 3 milímetros no mínimo aqui mesmo. Tá? Tem casos que até vai ser 9. Tá bom? Desculpa falar isso para vocês. Muito bem, a outra linha da Marcel é o AF. A AF que é uma linha um pouco diferenciada, ela tem um I maior, 10.000, mas o que ela tem de importante nela é que ela tem uma espessura crescente. O que é isso? Uma espessura crescente. Essa medida que vai aumentando o diâmetro da tubulação, você vê que a linha T tem espessura de 32 milímetros. Então você pega um tubo pequeno, 18 milímetros, ele vai ter 32 milímetros de espessura. Mas você pega da mesma linha, um tubo de 160, ele vai ter 44 milímetros. Mas a linha T cresce desde 32. Porque à medida que você vai aumentando o diâmetro, vai aumentando a área de contribuição, eu tenho que aumentar a espessura para manter a minha resistência ao tempo. E cabe aqui uma dica para vocês. Quem de vocês segue a Marcel no Instagram? Muito bem. Eu recomendo que vocês acessem agora e ponham lá @Marcel Brasil no Instagram. E lá vocês vão ter várias aulazinhas dessas linhas todas, 5 minutos, 3 minutos, com todas essas dicas do que tem que ser, para dar condensação, uma garrafinha gelada. É muito bacana. E tem cara dando dicas de como que é, como porta, como cola, como faz a situação. É muito legal mesmo. Eu agradeceria muito a contribuição de vocês, dos seguidores,
queira ser editor, também não vão utilizar isso. A minha preocupação é ter informação que era para vocês. Tá? Vamos cuidar do que é papel. Isso foi o que eu falava. E outra coisa que o AF tem é esse microplano. Ele não prolifera sem microplano, pelo menos o pontinho verde, ele vai aumentando em 24 horas. E com o microplano ele vai diminuindo. Tá? Ele não deixa proliferar só a armação NS no mundo. Bom, é muito bacana falar de sustentabilidade, né? Mas não dá para falar de sustentabilidade porque a gente vê isso aqui. Olha essa instalação aqui deixada no sol. Você acha que está isolando alguma coisa aqui, formando até gelo em cima? Não está isolando nada, né? Está limpo. Está sujo. Quem que você acha que trabalhando a ponta desse isolamento aí? Foi o cliente, cara. Quem faltou? Faltou uma questão do sol para qualquer plástico produto. Isso é uma desgraça. Ele quebra as cadeias da espuma e ele vira um farelo, exceto essa parte. Quem tem para pôr em volta disso para não deixar acontecer? O pessoal usa fibra, né? Temos na armação uma tinta, pode pintar uma tinta de borrachar, para dar uma proteção. Tá? A fita, eu não gosto da fita. Tá? Primeiro que era branca, não deveria ser branca. Mas vai lá, menos mal, que é a fita. O problema maior é quando você pega a fita e aperta essa fita do isolamento térmico, vai esmagando esse isolamento térmico, pega 2 tubos desses, mais o cabo PP, o cabo da net e o telefone. Passa tudo ali e faz esmaga tudo desse tempo. O que aconteceu? Você esmagou o seu isolamento. O que você perdeu nele? Esse textura. Vai condensar, mas será que não vai? Com certeza vai condensar. Se perder sua estrutura. Não pode pagar o estrutura. Quer usar a fita? Só encostar. Não aperta nada. Nada. Só encostar. Se bater o peito, já vai mexer. Só encostar. E querem saber uma dica bem legal? Vocês querem fazer essa fita do lado de fora da roda, que está na condensadora? Tudo bem. No lado do peso, por que a fita serve? Eu vou passar na tubulação lá no e não vai estragar o isolamento térmico, eu consigo passar os 2 tubos juntos, né? Legal? Pega uma coisa boa, passa tudo desse jeito, tira e afasta muito do outro. Pô, isso não vai funcionar. Guarda a fita para você e passa na outra hora. Só passa no lado de fora. No lado de dentro, primeiro, afasta tudo do outro, tá? Sem fita, não precisa da fita branca. Afasta tudo do outro, por quê? Quando você, vou mostrar com 2 tubos diferentes para vocês vão entender. Quando vocês encostam um no outro, assim, aqui dentro fica um vértice que não tem ventilação, vai condensar. Quando? Sempre. Porque você não tem nenhuma circulação do ar aqui dentro. Quando você afasta um tubo do outro, a convecção do ar lambe essa umidade de volta do tubo e ajuda a evitar a condensação. Menos problema para o cliente, do fogo, menos custo para você que for instalar. Não vou estar arrumado. Entendido? Quem não gostou dessa ideia? Isso é novidade para vocês, né? Vocês nunca imaginaram que podia precisar fazer isso, certo? Não é bom. Tem que fazer um trabalho lá, tirar, gastar, pendurar 2 tubos veículo só. É a diferença de fazer o bem feito no conforto, né? Olha que sensação. Você acha que aqui está bem feito essa junta? Não, né? Olha isso aqui, ó. E outra coisa, uma novidade para vocês. Só por mais 5 minutos, para passar uma informação muito importante para talvez vocês não saibam. Sempre que você tiver 2 linhas de tubo, já estou falando, encostado no outro, que nem está aqui, ó. Né? Que nem está encostado. Tem que passar fora. Rola. Não usei isso, sempre funcionou. Não, sempre não funcionou. Tem que colar. A
A Armacel tem uma cola, uma linha de adesivos completa, tem essa aqui que é 520, e tem a 520 Flash, que é uma azulzinha, 4 gomas azul. Essa cola, gente, a função dela é garantir a estanqueidade do sistema, para não deixar o vapor de água entrar na hora da tubulação e condensar. Mas depois eu passo uma fita. Dois problemas. Aonde você tem um só encostado no outro, a espessura do isolamento e a espessura da tua fita. Vai gelar a fita e vai condensar na fita. Certo? E a barreira de vapor não existe. Tá? Eu sei que eu estou contando uma coisa bem triste para vocês, mas vocês deveriam usar cola sempre, em qualquer junta, seja num corte longitudinal, como esse daqui, ou num tubo cruzando por outro. É mais trabalho, é mais uma coisa, é mais um custo, mas é fazer bem feito. Quem de vocês nunca usou cola? Vocês levantam a mão assim. Gente, é tão importante quanto a espessura do isolamento. E o trabalho de vocês, na instalação, na verdade, vai ser garantir essa espessura do isolamento, seja não esmagando o seu isolamento, um apoio, alguma coisa, um apoio aqui. Ó, o que você acha que aconteceu aqui no isolamento? Muito esmagado. Vai começar aqui, está até molhado embaixo. Tá? Por quê? Porque diminuiu a espessura do isolamento, ficou mais frio do que devia e aí compensa. Então, seja nessa hora que você quer garantir a espessura do isolamento, seja na hora de molar, você tem que passar a cola com toda a espessura. Nós temos até um aplicador que, infelizmente, meu colega perdeu no avião, porque não deixaram passar com ele o aplicador de cola, como eu disse, tipo daquele motivo de aerosóleo, né, azeitador, vai sair um motivo de cola lá na ponta do pincelzinho, você passa por dentro do desenho dele aqui. Olha o cabo perdeu o faz. Bom, eu não vou ter a figura dele aqui, mas o máximo do nosso catálogo está lá ele, tá? É muito bacana, tá? O produto não é barato, só para vocês verem já, mas ele que essa pintura aqui no seu bolso e sobe na escada, trabalha, cola, junta, pintura de novo e trabalha. Não tem cara da lota, lata, pincel, nada, né? Então essa é a parte bacana dele. Ele não é barato, mas é um produto que se vai usar por 5 anos. Cuidado dele. É um custo desse né? Legal? E a gente não pode falar de sustentabilidade, então, né? Agora que a gente conhece bem o isolamento, como aplicar, agora a gente pode dizer que a nossa corrente está fechada. Rapidinho. O verdadeiro isolamento é o que é? Bárbara. O que nós temos que garantir no nosso isolamento? E o terceiro ponto é a barreira de vapor. Lembra disso? Que o que vocês vão garantir? Usando uma cola. Se o vapor é capaz de atravessar pelo meio do material, o que você acha que vai passar no meio de dois tubos só encostados? Vai dar risada. Né? Certo? Prometem para mim, vocês vão pensar nesse aspecto. Eu não quero vender cola, eu quero que vocês vendam instalações bem feitas. É importante garantir a impermeabilidade do isolamento. O isolamento tem que ser uma capa impermeável de volta da sua população. Outra coisa, alguém que for utilizado no final, vocês já viram falar de isolamento só para dois usos de população? Alguém já fez isso? Vocês pegam até aquele estilo de isolamento do equipamento, caso quiserem isso, tá bom? Agradeço a vocês, desculpe a correria, sigam-nos no Instagram, todos esses ensinamentos estão lá.